Deus abençoe a cada um daqueles que irão assistir este vídeo, este pequeno vídeo. Eu estou muito feliz, muito alegre por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. E uma das grandes coisas que Ele tem feito é vivificar esta escritura que vamos ler. Está em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amados, é tão importante isto, e nós queremos ligar aqui Apocalipse 3, verso 20, que diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O profeta de Deus para esta era nos ensina que esta porta, a qual Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Esta porta é a porta da era. E ele diz aqui: se alguém ouvir a minha voz. Bem, amados, por quê? Deus não teve um gravador em cada era, já que cada mensageiro é a sua voz. É porque não tinha como se cumprir Apocalipse 10, 7. Se tivesse gravado, mas nesta última era, Deus teve esse cuidado, porque em cada era, o quíntuplo de Efésios saiu fora da linha. Onde é que o Senhor tirou isto? Veja bem aqui na mensagem, no compêndio das eras da igreja, você deve ter isto no seu lar, das 7 eras da igreja, na era de Sardes, na página 223. Você vai ler aí, mas eu quero pegar aqui ele dizendo aqui, apenas vou ler. Sim, o Espírito não é 7 Espíritos, mas um. Ele sempre será o mesmo e agirá do mesmo modo. E os 7 mensageiros terão o mesmo Espírito e ensinarão a mesma palavra e terão o mesmo poder. E se a igreja é a verdadeira igreja, ela terá o mesmo espírito e palavra e atos de poder que eles tinham no Pentecostes. Por experiência, ela será uma igreja pentecostal, e haverá línguas, e interpretações, e profecia e curas. Deus estará no meio dela, e Deus se declarará no meio dela, como sempre tem feito. Aleluia! E ela será inorganizada. Não esqueça isso, o profeta diz. Agora, podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras por seu Espírito nos mensageiros. Eles são como foi Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele teve a revelação para o seu dia, assim também cada mensageiro teve a revelação e o ministério de Deus para aquele dia. Desse modo, quando vemos que os mensageiros estão em sua mão, vemos o Senhor identificando-se com estes homens e concedendo-lhes seu poder. Veja que ele falou dos 7 mensageiros. Agora diz, não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja. Não foi suficiente Deus se associar com toda a igreja. Aí ele diz, o que vimos quando ele foi visto estando entre os 7 candeeiros de ouro? Tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastores, porque em cada era a igreja se desencaminha. E não é apenas os leigos, mas o grupo de clérigos, os ensinadores. Aí ele diz, os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Então Deus se apresenta em cena como o sumo pastor. Veja, o pastor-chefe,
o sumo pastor nos ministérios destes homens para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade. Deus está em seu povo, todo o seu povo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele é a palavra. Isso seria a palavra reconhecida no povo. Porém, ele colocou uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha e através do determinado conselho da sua vontade. Eles aparecem uma vez em cada era. É o mesmo Espírito neles. Você pode ler mais na sua casa. Onde você está? Você tem essa mensagem? Se não tem, peça para as gravações da Voz de Deus. Eles vão te enviar. Então, amados, veja bem, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, o quíntuplo de Efésios não é suficiente. O profeta diz, não é suficiente, porque os pastores estão tão errados quanto as ovelhas. Porque eles se desencaminham, eles saíram fora da linha. Por isso que Deus enviou o mensageiro Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, os 7 espíritos, que é um espírito, Deus trabalhando em cada um deles. Mas nesta última era, a era de Laodiceia, Deus através do seu profeta, mas nos dias da voz do sétimo anjo, não é através da minha voz, eu estou sendo apenas um instrumento aqui para lhe dizer, ouça esta voz, ouça esta voz. Hoje é 18 de junho de 2018 e ontem, dia 17, teve um culto maravilhoso lá em Jeffersonville, onde foi rodada a fita do profeta Adoção, segunda parte. Maravilhosíssima. Interessante que o irmão José Brana, na preliminar, ele, para introduzir o profeta, ele estava dizendo, eu não tenho nenhum ministério. O ministério que eu tenho, depois ele disse, o ministério que eu tenho é dizer, a ele ouvi, ouça o mensageiro, o sétimo anjo, o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele é a voz de Deus para nós. Olha, quando você ouve o irmão Branham, você não tem dúvida de nada, você ouve homens, você ouve pregadores, você ouve mestre, você ouve tanta gente que só traz confusão para as pessoas. Por isso que está esse povo dividido como está. Ouça o profeta, se alinhe, se una a ele, você é a igreja, você, esta igreja a qual Deus bateu na porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E nós estamos ceando com Deus quando estamos ouvindo esta voz, quando estamos ouvindo esta palavra. Oh, meus amados, quanta humildade é do irmão José Brana, filho do profeta de Deus para esta era. Poderia fazer um grande movimento, mas, no entanto, sabe o que ele está fazendo? Simplesmente apertando play. Aperte o play e ouça a voz do sétimo anjo, ouça esse mensageiro, seja curado, seja abençoado, seja fortalecido, seja enriquecido, aprenda com Deus. O próprio Deus disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque só existem conhecimento de homens. Isso quer dizer isso quer dizer aquilo. A voz é algo que não pode ser imitado. É algo que não pode ser interpretado. É simplesmente você ouvir. Ouça essa voz e seja abençoado. Acesse o site www.brana.org e assista aos cultos ao vivo, diretamente de Jeffersonville, com o irmão José Brana, simplesmente apertando o play e ouvindo a voz do sétimo anjo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, no nome de Jesus Cristo. Esta é uma palavra de ânimo e de incentivo para que você ouça esta voz. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.